Salve galera, como vão vocês? Bem-vindos à quarta aula do curso de História Geral da Uniafro. Na aula de hoje vamos tratar da Idade Média, mas antes de mais nada, como sempre, hoje a aula está sendo postada no dia 7 de julho e nesse dia é comemorado o Dia Estadual do Funk, aqui no estado de São Paulo, e o Dia Internacional do Chocolate. Detalhe que tem o Dia do Cacau e Dia do Chocolate. 7 de julho é Dia Internacional do Chocolate. Sem mais delongas, vamos à aula de hoje. Aula 4, Idade Média. Eu coloquei aqui parte 1, porque nós vamos dividir essa aula de Idade Média em 3 partes. Vão ser 3 aulas a respeito da Idade Média. Uma rápida introdução a respeito da Idade Média. A Idade Média, se vocês lembram daquele calendário que eu coloquei na primeira aula, aquele calendário histórico, a Idade Média era uma das fases da história, uma das fases que a gente usa da história, principalmente eurocêntrica. Nessa fase da história foi uma fase onde aconteceu pouca coisa científica, não aconteceu muita coisa de grandiosa, aconteceu muita guerra, muita morte. Vou explicar várias coisas a respeito disso, mas teve muita coisa cultural também. Apesar de ser uma cultura muito religiosa, teve muita coisa nova culturalmente falando. A Idade Média começa a partir do final de Roma, que eu falei na aula 3. Com a queda de Roma, a Roma do Ocidente, quando Roma do Ocidente cai, começa a Idade Média, porque aquele Império Romano gigantesco ele se desfaz em vários pequenos povoados, vários pequenos impérios, que mais tarde eu vou explicar isso na próxima aula. A Idade Média vai até a conquista da cidade de Constantinopla, aquela cidade que o Constantino fez, que dividiu Roma em dois. A cidade de Constantinopla acaba sendo conquistada e assim termina a Idade Média, em 1453, lá no século XV. Então a Idade Média vai do século V ao século XV desse nosso calendário histórico. Então, como eu coloquei aqui, a Idade Média vai do século V ao século XV. Aqui eu coloquei que a Alta Idade Média começa ainda no século III e mais tarde eu vou explicar o porquê. Então aqui a gente divide a Idade Média em duas partes. A Alta Idade Média, onde... mais tarde eu vou acabar explicando as características de cada uma. Mas então, a gente divide a Idade Média em dois. Na Alta Idade Média, que vai do século III até o século IX, e tudo isso depois de Cristo. E a Baixa Idade Média, que vai do século IX até o século XV. Continuando, agora as características de cada uma dessas divisões históricas. Na Alta Idade Média foi onde aconteceram as invasões bárbaras, as invasões ao Império Romano. Foi onde aconteceu a ruralização da economia. A economia deixou de ser em grandes cidades, deixou de ser uma produção para comércio e virou uma ruralização. As pessoas se mandaram para o campo para produzir para si mesmo. Foi aqui que começou o teocentrismo, eu vou explicar mais tarde o que é. E o feudalismo, que também é a matéria que nós vamos aprender hoje. Essa parte da Alta Idade Média nós vamos começar a ver hoje, nas próximas aulas vamos ver a Baixa Idade Média, que foi onde aconteceu as cruzadas, a peste negra, a decadência do poder local, foi quando começou a terminar a Idade Média e começou o renascimento comercial, onde começaram a voltar a ter a venda e troca de produtos. Então vamos começar hoje com a Alta Idade Média. Começando pelo sistema feudal, é o sistema econômico, social, político que vigorava nesta época. Então ele é um sistema político, econômico e social que estava presente na Idade Média. A política, vamos dividir aqui por partes então. A política, o poder era local. Na Idade Média, na Idade Antiga, vocês viram que, por exemplo, em Roma tinha o Senado, tinha o rei, tinha o monarca, tinha o imperador. Na sociedade egípcia, na sociedade grega tinha a democracia, na sociedade egípcia tinha o faraó. Então tinha uma pessoa lá no poder. Agora a política virou um poder local. Existiam vários feudos e cada feudo tinha o seu senhor feudal. Vou explicar mais ou menos daqui a pouco como isso funciona. A economia, ela era de autossuficiência. Já não tinha mais comércio, você não tinha mais troca e venda de produtos. Era uma sociedade econômica agricultora. E ela era agricultura no sentido de você vai produzir apenas para você mesmo. Apenas para você vai cultivar para você e só. Você não vai ficar trocando e vendendo produtos. A sociedade, ela é dividida em algumas escalas. A primeira estava o rei, que era o ponto principal. Abaixo dele vinham os senhores feudais, eram vários nobres que recebiam terras do rei.
Eram vários nobres que pegavam essas terras e depois dividiam entre os seus servos. Logo abaixo vinha o clero e por fim os servos. Aqui eu coloquei a frase, lutar, rezar e trabalhar. Por quê? Na sociedade feudal, as pessoas elas tinham cada um o seu dever. Cada um fazia uma coisa. Então os senhores feudais eram quem tinha o dever de lutar, era quem tinha o dever de ir para as guerras e defender aquele feudo. O clero era quem rezava, era quem passava 24 horas por dia rezando. E por fim os servos, era quem passava 7 dias por semana só trabalhando. Usando seus braços, seu serviço braçal para o trabalho. Aqui eu coloquei um triângulo da sociedade na Idade Média. Sabe aquele triângulozinho de como é dividida a sociedade? Então aqui eu coloquei bem especificamente o rei no topo, os duques, condes, que são os senhores feudais, os caras que têm, os nobres, os caras que têm o dinheiro, e o alto prelado, que no caso é o alto clero, e numa próxima aula eu vou explicar mais ou menos como funciona isso. Logo abaixo vinham os cavaleiros, que também eram nobres, os senhores feudais, os bispos e os abades, que fazem parte do baixo clero. E aqui vocês conseguem perceber que os triângulos eles começam a mudar de cor. A parte de cima, com os 3 primeiros pontos, eles são em amarelo. Por quê? Eles são praticamente a mesma coisa. São apenas nobres, apenas pessoas ricas que podiam fazer parte dos 3 primeiros escalões. Você queria fazer parte do clero, do alto clero, do baixo clero, você tinha que ser rico para poder pagar a sua educação na igreja. Mais tarde também eu vou explicar isso. Os duques, condes, senhores feudais, cavaleiros, reis, são todas pessoas ricas que tinham dinheiro para poder fazer parte dessa escala. E por último vinham os soldados, camponeses e servos. São pessoas pobres, por isso que elas estão em azul. A grande massa da sociedade é de pessoas pobres que eram pessoas trabalhadoras. Continuando, o sistema feudal. O sistema feudal ele era baseado no sistema de suzerania e vassalagem. Atenção nessas duas palavras, suzerania e vassalagem, elas são extremamente importantes nessa matéria. Suzerania são suzeranos, os caras que são os donos das terras, são os caras que depois vão doar as terras. E os vassalos são aqueles que vão receber as terras. Ou seja, imagina um rei, ele tem aquele vasto império dele, ele é o suzerano daquele império, ele é o rei daquele império. Então ele pega aquelas terras e ele doa para vários nobres. Cada nobre teria uma terra. E esses nobres se tornariam suzeranos daquelas terras. Eles seriam vassalos do rei, mas seriam suzeranos daquelas terras. Então, a partir daquilo, aquele nobre que conquistou aquela terra, que ganhou aquela terra, se torna um suzerano e ele vai dividir essa terra para os vassalos. E esses vassalos são pessoas pobres, camponeses, que vão trabalhar naquelas terras para o suzerano. Esse sistema se originou em Roma e em alguns povoados germânicos. Já existia essa forma de suzerania e vassalagem. Então já existia essa forma de doar terras, de receber terras, de trabalhar um para o outro, já em Roma e em povos germânicos. Mas era em uma escala muito menor do que acontecia no sistema feudal. Por isso que lá atrás, quando eu coloquei a divisão histórica, eu coloquei que começava no século III, a Alta Idade Média. A Idade Média começou bem fraquinho, bem no século III e século IV, com esse sistema feudal. E esse sistema feudal ficou muito maior durante a Alta Idade Média. Continuando, quando você doava a terra de um suzerano para um vassalo, você fazia um contrato de vassalagem. Por quê? Cada um tinha seus deveres, suas funções. O suzerano tinha a função ou dever de proteger aquela terra. Então ele tinha, por isso que eu falei que ele era o cara que lutava na sociedade feudal. Ele tinha o dever de pegar aquela terra e proteger. Você não podia deixar nenhum dos seus vassalos morrer. Você tinha que proteger os seus vassalos. E você tinha o dever de doar essas terras. Você tinha o dever de deixar com que os vassalos pudessem trabalhar naquelas terras. O vassalo, as funções desse vassalo, ele tinha que trabalhar para o suzerano, ou seja, ele tinha que trabalhar na terra do suzerano e pagar alguns impostos para o suzerano. E outra função do vassalo, em caso de guerra, o suzerano poderia chamar o vassalo para ser um de seus soldados na guerra, no caso os homens. Outra função do vassalo,
A filha do vassalo, ela era obrigada a perder a virgindade com o seu suzerano. Então, cada um desses o suzerano ele tinha vários vassalos, que ele pegava aquela terra gigantesca e dividia em vários camponeses. Então, esses camponeses tinham funções com o seu suzerano. Uma dessas funções era pegar suas filhas e doá-las ao senhor feudal. Quando uma filha ia casar, a primeira noite dela teria que ser com o suzerano, com o seu senhor feudal. Então era um sistema de... Esse contrato era um sistema de... Não era tipo um contrato escrito. Era uma coisa de palavra. Você tinha sua honra naquilo ali. Bom, quando você fazia esse contrato de vassalagem, você passava por uma cerimônia. Uma cerimônia dividida em 3 partes. A primeira, você homenageava o seu senhor feudal, dava um presente para o seu senhor feudal, para conseguir o benefício daquela terra. O segundo, você fazia um juramento, você jurava a lealdade a esse senhor feudal. E por fim, a investidura, você ganhava aquele feudo, você ganhava aquele pedaço de terra. Aquele pedaço de terra era entregue pelo senhor feudal a você. Continuando, os impostos. Bom, na questão dos impostos, existiam vários impostos bem pesados sobre o vassalo que o vassalo teria que pagar ao suzerano. O primeiro deles que eu pus aí, a capitação. A capitação era um imposto por cabeça, era um dinheiro que você tinha que pagar para cada morador daquela terra. O segundo, a talha, era uma porcentagem de tudo que você produzia. Sei lá, 20% do que você produzia teria que ir para o suzerano, para o senhor feudal. A terceira, as banalidades. Bom, você tinha a sua terra, você podia trabalhar na sua terra e você tinha que trabalhar também na terra do suzerano. Mais tarde eu vou explicar isso através de um mapa. Parte dessa terra era as banalidades. Você não podia ter um forno na sua casa, por exemplo. Você tinha que usar o forno do senhor feudal. Essa era um dos impostos, as banalidades. Você tinha que pagar para poder usar esse forno. Outra das banalidades, você só podia usar o moinho que fosse do senhor feudal. Então você tinha que pagar o imposto para poder usar aquele moinho. Bom, a última, a corveia. A corveia é a mais importante delas. É o imposto sobre o trabalho. E ele não é em forma de dinheiro. É um imposto assim, ó. Vou mostrar no mapa. Aqui tem um exemplo de um feudo. Existia o castelo, onde o senhor feudal morava. Existia o manso senhoral, que era o terreno do senhor feudal. Então você tinha que trabalhar naquele manso senhoral. Você tinha o seu manso servil. Esse pedaço aqui do manso servil era onde você podia trabalhar para você mesmo. Era onde você podia morar. Tanto é que tem as casinhas aqui. Onde você podia plantar para si. Tinha o manso comunal, que era o terreno para todo mundo, para todos os servos, onde todos os servos podiam fazer os seus pastos, onde todos os servos podiam construir casas, onde todos os servos podiam colher madeiras das florestas. Tinha a igreja, e mais tarde eu vou mostrar como é importante a igreja no sistema feudal. Por isso que todos os mansos servis, os mansos senhorais, tinham uma igreja, porque a igreja era absolutamente importante nessa época. Então assim, a tal da corveia, ela funcionava desse jeito. Tem 7 dias por semana, 5 deles você vai trabalhar para o senhor feudal no manso senhoral. O sábado você trabalha para você, no seu manso servil. E o domingo você vai para a igreja, você vai rezar. Então era assim que funcionava. Você não tinha que pagar um imposto em forma de dinheiro, você pagava um imposto em forma de trabalho. Então você tinha que trabalhar 4, 5 dias por semana para o senhor feudal. Continuando, a cultura medieval. A cultura medieval ela era teocêntrica. Ela tinha a religião como centro do universo. Deus era o centro do universo. Então tudo que você fazia no seu dia a dia era para a religião. Por isso que a igreja tinha grande domínio nessa época. Primeiro que o Papa ele tinha muita influência, como eu coloquei aqui embaixo. Ele não era submisso a nenhum rei. Ele não obedecia a regra de nenhum rei. Ele estava muito acima do rei. Então o Papa ele tinha muita influência em tudo que acontecia naquela época. Até mais tarde ele acabou mantendo essa influência, mas a influência começou aqui, na cultura medieval. Então o Papa ele tinha influência de mandar nos reis, ele decidia por questões de guerras, ele decidia por questões de casamentos, ele influenciava os reis as suas escolhas. A educação. Eu coloquei aqui escolástica. Eu vou colocar um texto no Google Classroom explicando explicando melhor o que é essa escolástica. Mas só para um resumo. A educação na Idade Média ela era apenas
da igreja. A igreja tinha o domínio de todos os livros da Idade Média. Então, se você quisesse estudar, você tinha que pagar para a igreja para poder fazer parte de uma... para você receber essa educação da igreja. Tanto é que tem vários livros que são proibidos. Aqui eu vou pedir para vocês assistirem um filme chamado O Nome da Rosa. Ele mostra muito bem o que era essa educação escolástica. Cobrança de indulgências. Era a cobrança de impostos da igreja. A igreja cobrava para as pessoas para... são vários... Eu vou explicar melhor depois na próxima aula. As indulgências, por exemplo, a igreja cobrava por um terreno no céu, a igreja cobrava por coisas sagradas, por imagens sagradas. Eu vou explicar mais tarde essa matéria. Mas ela cobrava muito por indulgências, ela cobrava muito dinheiro das pessoas para serem religiosas. E as pessoas pagavam tranquilamente isso. Bom, o dia a dia na Idade Média, como eu falei, 4 ou 5 dias por semana você trabalhava incessantemente para o senhor feudal. O quinto e sexto dia você usava para você mesmo, você tinha que tirar o seu atraso para poder colher a sua plantação. E o último dia você ia para a igreja para rezar. Isso era o dia a dia das pessoas pobres. O dia a dia das pessoas ricas, dos grandes reis, dos grandes senhores feudais, era totalmente diferente. Ele não precisava trabalhar, ele só treinava. E aqui eu vou colocar 3 coisas. Aqui nessa imagem, algumas atividades recreativas das pessoas mais ricas. Tinha os jogos de tabuleiro, foi aqui que surgiu o xadrez, por exemplo, a dama, o dominó. Então eles passavam o dia jogando, jogos de estratégias. Os torneios e justas eram coisas que eram promovidas pelos senhores feudais. As grandes festas feudais eram promovidas pelos senhores, como os torneios de guerreiros, ou as justas, que eram aquelas lutas a cavalo, em que um ia pra cima do outro, ia tentar acertar o outro. E por fim, a caça. Eles eram muito viciados em caça, eles promoviam grandes torneios de caça, eles passavam o final de semana caçando. Então essas eram as atividades recreativas que eles tinham durante aquela época. As pessoas ricas, que eram as pessoas que tinham dinheiro para fazer essas atividades. E tempo também. Bom, para fechar a aula de hoje, como sempre, uma frase para terminar a aula. Eu escolhi a frase do Santo Agostinho, que era um filósofo, um teólogo da época. Ele fazia parte da Igreja Católica, porque, como eu disse, os únicos que podiam estudar estavam dentro da Igreja Católica. E a frase dele é: o que é o tempo? Quando eu quero explicá-lo, não acho explicação. Se o passado é o que eu, do presente, lembro, e o futuro é o que eu, do presente, antecipo, não seria mais certo dizer que o tempo é só o presente? Mas assim, quanto que dura o presente? Essa é a frase que o Santo Agostinho falou. E eu novamente vou colocar atividade no Classroom para ver o que vocês entendem dessa frase. Se vocês quiserem colocar também nos comentários da aula o que vocês entendem dessa frase, tudo bem, eu vou estar respondendo nos comentários. Como sempre, eu vou estar colocando exercícios no nosso Classroom e vou estar colocando correções a esses exercícios, então fiquem atentos aos comentários que eu deixo para vocês. E como sempre, estarei colocando alguns artigos a mais a respeito da matéria para quem tiver curiosidade de aprender mais sobre isso. Então é isso, essa foi a aula de hoje, espero que tenham curtido. Como sempre, meu número e meu Facebook está aqui para quem quiser tirar dúvidas, meu e-mail, meus contatos. Muito obrigado para quem assistiu até agora e até semana que vem.